Buenas, eu sou José Mauro Batista, aqui ao meu lado Rodrigo Dias e a gente está começando mais um podcast Estação 29, do Paralelo 29. E o nosso convidado hoje aqui é o Manuel Badic, né? Maneco, mais conhecido por Maneco, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores, né? Na verdade é Manuel Renato Teles Badic, um nome enorme, né, Rodrigo? Mas conhecido como Maneco, né? Pouco sabe, né? Médico veterinário, professor da Universidade Federal de Santa Maria, enfim, a gente vai fazer esse bate-papo aí, né, Rodrigo? Então, exato. A nossa propaganda, Rodrigo. Exatamente, Zé Mauro. Então, bem-vindo ao Maneco, né? Aqui a gente não tem delongas, não tem presidente, vereador, é pelo nome mesmo. E para quem está nos assistindo, a gente convida então para que siga os canais das redes sociais do Paralelo 29 e no YouTube, lá no canal do Paralelo 29, acompanhe então a playlist do Estação 29 toda sexta-feira às 19 horas com um novo episódio, né? Curte, compartilha, manda pro tio, pra tia, pra vizinha e vamos iniciar essa conversa de uma vez aí. Tá bom, é uma alegria estar aqui contigo, Zé Mauro, conhecido de muitos e muitos anos, né? Temos uma amizade acima de qualquer ideologia política partidária. Sexto mandato, né, Maneco? Sexto mandato na Câmara de Vereadores e pretendemos encerrar com chave de ouro. Ao Rodrigo, que jamais vou esquecer a partir de agora o teu nome, porque o meu primeiro neto chama-se Rodrigo, que hoje está em Santa Catarina, cursando Direito, quase que formado. Colega, né? Na área jurídica. E dizer que temos uma trajetória como universidade, 40 anos, me aposentei da universidade, tenho a felicidade de ter dado aula nos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, química industrial, zootecnia, biologia, veterinária, odontologia e terapia ocupacional. Quantos cursos? 10 cursos. 10 cursos. Claro que intercalados, né? Porque a disciplina que eu dava aula é microbiologia e virologia. Então, a área da ciência, e que a minha formação é médico veterinário e a partir de 2000 entramos na Câmara de Vereadores, fizemos uma caminhada e agora estamos encerrando esse ciclo até 31 de dezembro como presidente da Câmara e com um fato quase que inédito, né? Em 2012, quando presidente da Câmara, nunca o presidente do último ano tinha se reelegido, né, por ser realmente, tu tem um compromisso maior com o parlamento. Uma demanda de trabalho maior, né? E uma responsabilidade maior. E aí o que aconteceu naquele ano? Fui o único vereador que saí de 1.780 votos para 2.144. Foi a maior eleição que eu fiz aí em votos, né? Onde todos os outros vereadores houve um decréscimo. Então isso, sinal que houve um reconhecimento da sociedade por um trabalho com seriedade, responsabilidade, comprometimento, tendo acima de qualquer posição política partidária as pessoas e a sociedade. Maneco, e por que o último mandato? Não resolveu se aposentar da política? Não. Eu tinha um objetivo de ser vice-prefeito da cidade de Santa Maria pela União Brasil. Esse era o objetivo que eu tive, até então os forasteiros, os oportunistas assumirem o partido. Pois é, agora a gente quer entrar nessa União Brasil, né? Já tocamos, né? Teve essa peleia aqui na cidade, né? Não é que tenha uma peleia, vamos retroceder aos tempos, né? Quem é a União Brasil? União Brasil é oriundo do DEM e do PSL. Houve uma fusão em Brasília e nessa fusão, inclusive eu estava em Brasília na época, os deputados nem participaram, foi uma cúpula comandada pelo Bivar. Que era o presidente do PSL, né? Que era do PSL e que assumiu a nível nacional e jogou o partido para a esquerda. Tanto é que hoje o União Brasil tem ministério. Sim, o União Brasil, né, para o pessoal entender, ele vem do Democratas, que era o antigo PFL, né? PFL. E o PSL é o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018, né? Isso aí. E aí. É essa fusão, né? Essa é a fusão. E aí formaram a União Brasil. Feito isto, eu sempre fui dentro de um alinhamento político. Eu fui vereador no PFL, fui vereador no DEM, e atualmente sou vereador do União Brasil. Inclusive, não bem quisto por quem está na direção do partido. Respeito, mas como vereador, nunca fui convidado para nenhuma reunião. Fui
assumi a presidência da Câmara, que muito me orgulho, de 21 vereadores, obtive 16 vereadores que acreditaram no nosso trabalho, né? Fui prefeito municipal, mais de 250 pessoas foram lá me dar um abraço, pessoas, não partidos políticos, amigos, né? Porque eu valorizo muito isso. E em nenhum momento União Brasil de Santa Maria, que eu volto a frisar, foi uma conjuntura que vocês vão entender por quê. Então, a nível nacional, vamos retroceder. O Bivar, né, negociou o partido com o Busato, que também vem Busato, do PTB, que é deputado federal do do União Brasil. Ele veio, concorreu pelo União, saiu do PTB, concorreu a deputado federal pelo União Brasil e se elegeu deputado. E ele tem, tanto é verdade que quando houve aquela briga ou aquele desentendimento em Brasília do Bivar com o Rueda, que hoje o presidente nacional do União Brasil chama-se Rueda, né? Aí o que aconteceu? Naquela ocasião, o Bivar teve 2 votos, e um deles foi aqui do Busato, porque tinha o mesmo alinhamento de esquerda, e vamos chegar ao ponto de Santa Maria, que não é o alinhamento do hoje União Brasil a nível nacional. Hoje, o União Brasil era, na sua gênese, digamos assim, é um partido de direita, né? Sempre, sempre. E foi aí que houve todas essas negociações. Aí o que aconteceu? Hoje, quem é os 3 grandes líderes do União Brasil a nível nacional? É o Rueda, é o hoje governador de Goiás, o Caiado, que é um dos governadores mais bem avaliados no país, e o Neto, que é da Bahia. Então, Neto, né? Esses 3, todos os 3 oriundos do Democratas. Veja bem, são oriundos, até porque... 2 são de direita... Não, os três são União Brasil, vêm do Democratas. Sim. Inclusive o advogado, hoje, que está no União Brasil, era o advogado do Democratas. A gente tem uma relação, porque eu tenho uma relação com o Caiado, não político, mas institucional, congresso, eventos. Mas Maneco, assim, ó, eu acho que é importante essa introdução a nível nacional. Mas eu quero te perguntar aqui em Santa Maria até o que aconteceu, então, assim, ó. É isso que eu vou chegar lá. O bastidor daqui. Então, aqui, por exemplo, que a gente ficou sabendo de que teve áudio. Sim, verdade. Então eu quero saber o que o Maneco articulou para Santa Maria aqui, o União Brasil. O que eu articulei o seguinte: eu fui chamado para uma missão, não fui eu que fui me oferecer à União Brasil. O União Brasil, sabendo que União Brasil em Santa Maria estava coligando com o PT, Paulo Pimenta e Companhia Limitada, houve uma solicitação a nível nacional, coordenada pelo Caiado, para que fizesse uma nova diretoria ou uma executiva municipal. Então, veja bem, e aí eles me mandaram documentos, eu fiz um documento com mais ou menos umas 52 páginas, colocando as pessoas e coisas, e fizemos uma diretoria. Essa diretoria... Já tinha, então, Foi solicitado de Brasília. Sim. Veja bem, foi Brasília que nos solicitou para eles aprovarem para retirar o que hoje está em Santa Maria. E aí vocês vão ver a interferência do Pimenta e o que o Pimenta fez para poder... Por isso que eu pedi para te guardar aquele nome, Alder Nascimento. Mas, Maneco, nós conversamos, inclusive, estava marcada a tua posse, né? Mas, e aí não ocorreu, né? Então tu vai entender agora por quê. Porque o Pimenta negociou... O pessoal tirou, né? Tirou como meme, né? Não, mas aí, era claro... era Santa Maria e Passo Fundo. As 2 cidades que ocorreria interferência. Lá era PT também, a coligação? Não, eu não sei, mas era o Patrick, que era o Delay, e nós em Santa Maria. Aí o que aconteceu? Passo Fundo foi realizado. E em Brasília, quando foi para bater o martelo, o Pimenta vendeu, no bom sentido, porque o Helder Nascimento, que é deputado federal da Bahia, ele quer ser em fevereiro presidente, veja como é a política, presidente do Congresso Nacional. Ele quer assumir o Congresso. E o Pimenta deu o comprometimento, ele mesmo disse, no paralelo aqui numa fala, ou em outra meio de comunicação. Não, então foi outro meio de comunicação, mas saiu na imprensa. E aí ele conversou e ele deu o compromisso do PT votar no Elmar lá, Nascimento, para ser presidente do Congresso. Então, e aí o próprio
governador, que é o Caiado, tanto é que o próprio Pimenta disse, ele retirou a indicação que estava certa. Porque houve uma pressão dos deputados e da executiva. Então foi uma troca entre eles para que Santa Maria fosse contemplada. E aí o que aconteceu? Nós ficamos fora. Sim. Mas foi um jogo político em Brasília, foi solicitado por Brasília, e eu não fiz nada mais aquilo que eles tinham comprometido. Mas tem um lado bom disso, então, porque, por exemplo, Santa Maria está com um passe valorizado a nível nacional para influenciar uma eleição do Congresso Nacional. Pois é um entendimento, é uma faca de dois gumes. Primeiro, será que o Partido dos Trabalhadores vai cumprir aquilo que prometeu? Eu já vi muitas vezes prometerem e não cumprir. É uma pergunta que fica no ar. Fevereiro vai responder. E aí o seguinte, vamos retornar Santa Maria. União Brasil Santa Maria. Porque a pergunta inicial foi por que eu queria ser, e talvez um dia, se Deus quiser... Só antes de Santa Maria, algum nome, alguém lhe garantiu, né, que foi o Zé Mário perguntou, segunda-feira vai assumir, tem nome dessa pessoa? Sim, o Caiado e a Comissão de Brasília. Mas daí eles têm menos força que o cara da Bahia, esse... Mas não é... Tu sabe como funciona uma executiva. Houve um envolvimento de vários deputados. E aí eu te pergunto, num cenário político... Venceu o governo nessa. Não, eu te faço uma pergunta. Quem é Manuel Badke, Maneco em Santa Maria, dentro de um partido político, e quem é ganhar um congresso nacional com apoio de um outro partido? É negociações políticas, é interesse político partidário. E aí o seguinte, quando isso ocorreu, eu recebi olha, nós tivemos que pressão, e aí vem a pressão política. Vou fazer uma outra pergunta, aproveitando aí, porque a gente quer avançar na pauta, né? Mas há uma outra briga no União Brasil aí, né? Que a gente sabe que tem um perfil aí nas redes sociais que se chama Atualizando, né? Cuja uma das pessoas responsáveis ali é candidata agora a vereadora, né, pela União Brasil, e tem toda uma briga aí, Maneco. Eu não tenho briga com ninguém, tanto é verdade que porque aí o que aconteceu e o que aconteceria? Há uma pergunta que fica no ar, por que o Busato não veio na convenção do União Brasil em Santa Maria? Ele estava doente. Por quê? Porque tinha um documento já feito da executiva, que não era para fazer convenção partidária antes da decisão de Brasília. Essa decisão que aí depois... Mas aí acabaram referendando, né? Não, nortear, mas Passo Fundo não fez. E aí o seguinte, se ele viesse a Santa Maria, nessa convenção, ele estava descumprindo um documento que ele recebeu pelo advogado do União Brasil, que era DEM. Então o que ele fez? Vou dizer que eu estou com uma virose ou qualquer outra patologia. Eu quero fazer uma última pergunta nessa aí. É uma alternativa. Porque essa é a pergunta que fica, por que não veio? Tá. Porque se ele viesse, ele estava descumprindo uma orientação nacional. Maneco... E aí... Bom, eu não fui, assim como não fui em outros municípios. Eu vou fazer uma última pergunta disso aí. Tu disseste para mim, né, numa entrevista, que ia ser um paralelepípedo na coligação essa. É verdade. Né, no sapato. Mas não virou uma pedrinha? O que vai acontecer daqui para frente? O futuro a Deus pertence. Nós continuamos na União Brasil. Nós continuamos na União Brasil. Eu sou fiel ao meu partido. O futuro a Deus pertence, eu não sei, é janeiro, fevereiro, março, abril, anda, o tempo anda. Como é que eles fizeram? Tinha um grupo do União Brasil, não houve uma ordem do Busato destituindo todo aquele União Brasil que tinha feito, aonde nós estávamos incluídos, inclusive na executiva. Não houve uma pressão que queriam que eu me demitisse, que eu saísse do governo Jorge Poçobon, que saísse do governo porque eu era União Brasil. Eu tenho meu cargo eletivo como vereador, eu tenho a responsabilidade até 31 de dezembro com o governo que eu apoiei. Eu não sou de duas faces e não sou oportunista na política. Sim. Mas, Maneco, vamos avançar, mas só para... Mas me parece, né, o senhor é um decano da política, né, na Câmara de Vereadores, né, respeitado, inclusive, pelos demais colegas. Mas com toda essa experiência,
De repente faltou um... Não faltou uma jogada não, aí. Mas aí eu te pergunto, a decisão não foi só... Tanto é verdade que o próprio Paulo Pimenta diz que o Caiado retirou a solicitação. Sim. Então, retirou por quê? Então era certo que nós íamos assumir. Sim. Esse era o compromisso. As convenções não ficam certas até no momento da convenção. Sim. Então houve uma interferência a nível nacional que nos relegou a um segundo plano. Num sentido que a justificativa é plausível. Entre ter o presidente do Congresso e um presidente de um partido em Santa Maria, convenhamos. Sim. Eles deram prioridade ao maior do que o menor. Perfeito. Isso aí, vamos tocar, né? Mas continua sendo um paralelepípedo, pode ter certeza. O atualizando, né? Já que a gente tocou aí, né? Fez recentemente publicou, né, a questão da compra de cadeiras da Câmara, né? Eu não sei quantas cadeiras são. Várias cadeiras, já vamos falar também dos vidros. Era um valor lá em dezembro, 111 mil, alguma coisa. Primeiro vamos entender o seguinte. E tem uma explicação muito bem feita por servidores. Não tem nas comissões de licitações, isso é impossível, não pode ter vereadores e nem CC. Começa por aí. Então, todas as licitações públicas são feitas com servidores de carreira. E hoje eles têm um comprometimento junto com quem preside o parlamento. Essa é a realidade. E existem cadeiras e cadeiras, né? E aquela tendência, aquela maldade que foi feita ali, inclusive, tentando de alguma forma incriminar, né? Que nem agora tem um site de um colega, tu sabe quem colocar um vidro contra o povo, né? É segurança. Nós encontramos lá, e aí já entrando também nos vidros. Entrando no vidro, né? Custou... Assembleia, 16 mil. Não foi 30 e poucos? O preço, tudo é processo licitatório. Isso, os valores que ocorrem, as cadeiras, como disse, eu estive no Tribunal de Contas, porque eu tenho uma relação muito próxima. Mas foi aberta alguma, sei lá, alguma sindicância, alguma coisa, para ver a questão das cadeiras? Não é uma sindicância. Esse mesmo grupo mandou para o Ministério Público. E é um direito do cidadão. Mas elas não foram meio cara... Maneco, eu te faço uma outra pergunta, se quiser, no seguinte sentido, assim, ó. O senhor é o gestor da Câmara. Tá. Chegou, né, os servidores da Câmara, apresentaram, né, é como se fosse chegar com um orçamento. Sim. Ele apresentaram o orçamento. O senhor não olhou, mas isso aqui tá muito caro. Mas como é que... vamos deixar para mais adiante essas cadeiras. A opinião pública, eu faço a pergunta no âmbito político. Vamos esquecer os servidores, que eu acredito que eles têm a lisura deles. Né? E senão não teria acontecido. Se os colegas vereadores também lhe deram respaldo para isso. Só para começar, vamos retroceder ao tempo. Um processo licitatório numa Câmara de Vereadores fica de um ano para o outro. Sim. Todo esse processo começou em junho do ano passado. E aí vem tramitando dentro de um contexto para chegar à realidade hoje. Era o Givaldo Ribeiro, presidente. E eu era vice. E assumo junto como mesa diretora. Claro. Inclusive vai ter, posterior agora, vocês estão aqui com a estrutura toda. Qual é o preço da área da informática? A TV Câmara está passando por uma reestruturação. Nós avançamos e a segurança hoje, numa situação de Brasil, uma situação de mundo, uma situação de Santa Maria, é primordial. Quando eu cheguei aqui, eu não tive que apertar a campainha lá para você me identificar para me entrar. Mas o vidro ali protege aquilo ali? Com certeza absoluta. Eu vou quebra aquele vidro? Terça-feira, não. Se quebrar, imagina o marginal que está lá, né? E, inclusive, terça-feira eu vou mostrar, inclusive teve vereadores que pulavam o murinho ali para ir para dentro do plenário, em movimentos inadequados dentro da Câmara, que teve invasão. Eu tenho uma vivência de Câmara
de muitos e muitos anos. Lembra quando o da boate quis invadir? Sim, deixa eu chegar numa pergunta aí. Houve alguma apreensão de material? Como é que foi isso? Agora, o que aprenderam? Agora, recentemente... Numa sessão? Aquela que deu a polêmica em dezembro ali, que deu aquela reestrutura ali, encontraram canivete, encontraram tesoura, encontraram materiais cortantes. Mas com as pessoas que entravam? Com certeza. A guarda municipal ali? Mas não lembra que tinha detector de metal? Sim. E vamos colocar mas por que não foi divulgado isso na época? Não, porque é uma questão de interesse público. E não é. É uma forma de justificar, porque quem pediu tudo isso também foi a própria segurança. Foi a segurança da casa, foi a segurança do município, foi a própria brigada militar. É segurança, pessoal. E qual a opinião dos vereadores quanto a isso? Cada um deve responder para vocês. A minha opinião é segurança. Mas a mesa diretora? Claro que teve. Isso é óbvio. Nós já aprovamos o ano passado da mesa diretora. Mas as pessoas que entraram... Agora, se algum depois quer jogar de outra forma... Porque é ano eleitoral, né, Maneco? Então a gente pergunta se o senhor está sozinho nessa caminhada ou se tem um apoio. Tenho absoluta certeza que tenho o apoio e a consciência que a segurança... Você colocou no início, teve o apoio de 16 vereadores. Hoje, esses 16? Tranquilamente. E esse pessoal que foi pego lá com as tesouras, com não sei o que lá, foi registrar algum BO? Não, foi grave, né? Claro que é. Eu te pergunto, Zé Mauro, hoje Porto Alegre tem, Caxias tem, o Passo Fundo tem, Assembleia tem, é segurança. E aí eu te pergunto, para vocês e para a sociedade santamarense, se alguém... Por uma eventualidade, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Não estamos vendo agora quem imaginava que esse colega ex-vereador fizesse o que fez. Assim como eu te pergunto, Zé Mauro, e toda a imprensa, se amanhã acontecesse uma fatalidade de alguém entrar lá e dar uma facada, como houve atrito entre vereadores e as pessoas, isso tudo está lá registrado. Mas já não pegar na porta ali, detectar o material, ninguém vai entrar armado lá, né? Mas aí que está, meu filho, é tudo uma sequência. Teve um dia quando nós vimos pessoas entrando pela garagem para dentro do plenário. E se dá um incêndio, alguma coisa na Câmara para sair com aqueles vidros ali? Não, pelo amor de Deus. Claro. Mas tem quantas portas, aquilo ali é uma segurança mais individualizada. Mas Maneco, assim, ó. Não. E vamos depois voltar às cadeiras. Eu venho para a posição assim, ó. Eu sinceramente enxergo com uma medida antidemocrática de participação da população. E deixa eu dizer o porquê. Existem, eu acho, outros meios de segurança hoje. Câmera, identificação das pessoas. E depois que matar, adianta a câmera? Mas aí eu vou chegar num ponto, por exemplo, o fórum, então o juiz tinha que viver numa libélula de vidro. Mas o fórum não tem uma portaria onde tu é identificado, inclusive mas tu tem que tirar... Mas a câmara não tem segurança? A qual? Aonde é que está? Os guardas da câmara. Mas veja bem, olha o comparativo que tu fez, importantíssimo essa tua colocação. Para mim entrar no fórum hoje, eles me examinam e se eu tiver qualquer metal, tem detector de metal. Tem detector de metal na câmara. Mais fácil e mais barato. Mas vamos fazer também. Vai ter uma identificação. Vai ter uma das medidas que vai ter na Câmara, que a mesma que tem na Assembleia, a mesma que tem em Porto Alegre. É segurança, principalmente também aos servidores da casa. Sim. É questão de segurança. Para mim chegar, e aí eu vou à imprensa, o diário, eu vou dar uma entrevista no diário, eu tenho até que tirar o óculos para eles me identificar, para mim poder entrar. E o Diário não é do povo, não é um jornal que é pro povo. É privado, né? Não, é privado, mas aí o privado pode ter contenção de segurança e o parlamento é do povo. A universidade não tem, é do povo. A universidade não é do povo? Tem também. Então, pessoal, deixem de fazer demagogia. Para mim isso chama-se demagogia. Como? Para te entrar na sala do conselho? Não, mas tem identificação. Não, tem identificação lá embaixo. Lembra quando os alunos invadiram? Eu fui do Conselho Universitário, fui do CEP. Então vamos parar de fazer demagogia com a Câmara de Vereadores. A identificação tem que ter, A segurança é primordial. Essa é a realidade. Se ocorrer uma fatalidade, vai estar estampado no jornal. Presidente da Câmara, vereador Manuel Bade, que teve um incidente e houve uma morte dentro da Câmara de Vereadores. Sim, mas Maneco... Então, Vamos para a obra? Vamos para a obra, mas assim, só para concluir essa etapa. A gente sabe que a Câmara de Vereadores hoje tem mandatos para os presidentes e mesa diretora de 1 ano.
Câmara já teve detector de metal no passado, se não me engano, não me lembro a gestão, mas há muitos anos atrás teve detector. Detector de metal em algumas circunstâncias. E caiu em desuso. Não tem risco, de repente, de algum presidente lá chegar um dia e dizer, eu vou tirar isso aqui de volta. Cada um tem as suas gestões, isso é uma questão de gestão porque também. Vai ter uma próxima legislatura, pode pensar diferente. Vocês lembram da Maria de Lourdes Castro? A Maria de Lourdes Castro sentava do meu lado. Ela morreu... Não tem bactéria que mate em 24 horas. E se vocês olharem o discurso dela, eu até me emociono nesse momento, porque ela sentava do meu lado, uma parlamentar íntegra, fantástica, e chamarem ela e apontar nela, tu é assassina, e ela olhar para mim e dizer assim, Maneco, eu não vou aguentar isso, e no outro dia ela morrer. Essas pessoas que vêm querer incriminar, então é o seguinte, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que merecem estar lá no meio. Vamos dar outro exemplo recente, não é porque é A, B ou C, é ambos os lados. Vocês viram que existia duas correntes esse ano na Câmara, um do lado do PL e outro lado da esquerda, e que foi bem contornado, porque em dezembro, quando houve aquele movimento, eles me questionaram, e aí o que fez? Me questionaram e eu disse para eles, olha, vocês vindo com educação aqui eu vou receber. E recebi quando foi feita a votação do veto. Vocês são testemunhas. Isso só para clarear a quem está ouvindo, né? Os vetos dos projetos do aborto, né? Que eu voltei atrás, mas não foi por pressão nenhuma, foi por uma questão de família, minha esposa, minha filha, pai, mas olha aqui, pai, isso assim, 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 o senhor tem que votar de outra forma. Então, eu avaliei e fiz esse voto. Claro. Mas voltando a Maria de Lourdes Castro. Vamos passar para a obra. Mas só para concluir, claro. Ela sofreu o que eu não gostaria que outros vereadores sofressem. E aonde está Maria de Lourdes? Eu tenho certeza na eternidade com o Pai Maior. A obra da Câmara. 11 anos ela está parada, né? Acho que mais. 2012. Nós já estamos em 2014. 12 anos. 12 anos. Vários presidentes passaram, né? Isso. Inclusive o vereador Maneco, né? E a obra. Vamos dar uma. E a obra ainda está parada, né? Vamos fazer uma retrospectiva. O que vai acontecer agora? Isso. Vai ser possível retomar essa obra? Mesmo. Vai ser demolido o prédio? Provavelmente demolido. Quem queria demolir era Daniel Diniz e Marion Mortari, dois engenheiros que a gente tinha lá na Câmara e que não desconhecia quando abriram uma sindicância a respeito da obra. A obra foi feita perícia, tem um perito que foi designado para fazer o processo. Dentro de 10, 15 dias já está consumado, porque tu que é da área jurídica... Agora em agosto, hein? Tu que é da área jurídica sabe que tem trâmites, né? Tem recurso, tem todo um processo. Então, quando essa gestão, todos os vereadores foram trabalhando nesse contexto, tá? E aí teve o Tribunal de Contas, tanto é verdade que nós fomos absolvidos pelo Tribunal de Contas, entendendo que não houve que ninguém... Isso como ex-presidentes, né? Os ex-presidentes, mas que deixe bem claro, que deixe bem claro que quando tentaram me condenar, porque mexam com tudo, menos com meus princípios de honestidade que eu trago de berço. Eu fui capa do Jornal Diário e agora quando me absolveram eu fui rodapé. Isso chama-se pessoas maldosas que têm outros interesses. Deixa eu perguntar uma coisa. Isso se refere aos inquéritos que tinha no Ministério Público ou Não, o Ministério Público é outro... Tribunal de Contas. É outra coisa. Como é que ficaram os inquéritos que teve, inclusive, bloqueio de contas de recursos? Mas eu tenho a minha caminhoneta até hoje... Está bloqueada? Hoje, não, agora não, porque agora eu vou desbloquear. Mas eu não troquei desde 2012... Ficou bloqueado, era o bem que eu tinha. Isto, né? É oportunidade até de esclarecer por que o vereador Maneco, no caso era presidente da Câmara, por que ele teve então o bem bloqueado? Porque entendia o Tribunal de Contas que tinha pagamento indevido. Mas aí foi o Ministério Público, que era uma ação de improbidade. Não, mas aí vem para o Tribunal de Contas. Que aliás era tu, né, Maneco? Era eu, a Sandra Rebelato, que foi e o Marcelo Bisonho. Foram os três. Eram os três ex-presidentes. Então, mas voltando a essa questão, todos os três foram
Está arquivado. Tanto é verdade que houve um acordo de todas as partes do Ministério Público, um acordo, e esse acordo foi feito. Aí foi designado através do Ministério Público um perito, né, que fez todo o processo, e esse processo concluído agora, tenho acho que mais uns 10 dias, 15 dias, agora no mês de agosto vai ser, o perito inclusive aqui de Santa Maria, vai dar a perito. Mas para isso... Perito judicial, né, Mané? Perito judicial. Para isso, o que aconteceu nesse meio tempo? Nós tivemos pessoas qualificadas e preparadas que foram à Câmara, alguns até voluntários. Eu quero deixar registrado aqui um grande amigo que eu tenho da universidade, que chama-se professor Paulo Sarquis, que para mim é um dos maiores engenheiros na área da construção, principalmente de pontes e outras mais, de cálculo, né? E foi bem claro para mim, a Câmara tem todas as condições de dar continuidade. Se deram continuidade àquele prédio da Avenida Rio Branco, que tinha muito mais tempo, então deixem de dizer que destruir aquele prédio. Quanto vai custar a obra agora? Agora... Foi gasto o quê e quanto? É que tudo tem o seu... 4 milhões na época? Eu não teria... Eu seria... 2,5? Eu não tenho esse valor propriamente para te dizer. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte... que o projeto está pronto, aí há agora um estudo se vamos dar continuidade àquele projeto, e aí nós temos uma comissão da Câmara, com os ex-presidentes desse ano, os 4, né? Ou seja, nós, o vereador Givago, o vereador Valdir e o vereador que foi do primeiro ano, o vereador Coronel Vargas. E mais o Werner Hempel, que sempre esteve presente conosco, e o delegado Getúlio. Então, essa comissão, aí o Pablo Pacheco. Então, essa comissão, no momento em que houver a liberação, nós vamos tomar uma reunião em conjunto e depois, claro, discutir com os demais vereadores. Mas que o prédio da Câmara tem tudo para dar continuidade e terminar o prédio, é possível. Tá, mas então, Maneco, para ver se eu entendi o raciocínio. A Câmara agora, provavelmente nos próximos dias, vai ter o veredito. Vai ter a liberação. O veredito. O laudo hoje já diz que está liberado. O laudo laudo do perito diz que está liberado, não é isso? Já foi lá, já averigou, já liberado. Conversamos. Agora faltam os gestores, no caso, a mesa de diretores, ex-presidentes, tomarem as decisões. É isso aí. Mas esse ano, então, a comissão de licitações da Câmara não inicia... Pode iniciar, por que não? Não, é isso que eu estou lhe perguntando. Aí agora... Existe o interesse do presidente já dar o pontapé de fazer o levantamento? Com certeza absoluta. Para saber quanto vai ser gasto? Com certeza absoluta. Só que isso vai passar por uma comissão especial que eu falei anteriormente, com os 4 presidentes, os 3 ex-presidente, mais o vereador Werner Hempel, o Pablo Pacheco e o quanto tempo a gente vai ter essa resposta dessa comissão? No momento em que eu tiver, veja bem, e convido, inclusive, depois a gente pode retornar e vir aqui conversar com vocês mais uma vez. No momento em que nós tivermos o perito com todo o processo, porque é o seguinte, o último que pediu o tempo foi o engenheiro, porque como é que uma obra pública... E por que demorou tanto, 12 anos? E a Câmara fiscaliza, né? E critica, inclusive, e é o seu dever, né? O atraso da Casa de Cultura, do Itaimbé, os vereadores... A Câmara é uma boa fiscalizadora e uma má gestora? Não acredito que seja, porque a gestão pública é assim, ó. Vamos dar o exemplo das creches aqui, as creches que foram... Nós estamos fazendo prontas, né? Mas e quantos anos foi? Menos tempo. Não, mas 2012. E por que ficou desde 2012? Porque o governo petista da época... Uma única empresa em todo o Brasil para fazer... Mas as creches estão concluídas. Mas estão concluídas por quê? Porque nós, Câmara de Vereadores, fomos a Brasília. Eu fui a Brasília junto com outro vereador e sabe quem é que liberou? Mas aí não consegue fazer o prédio que tem aqui. Não, mas quem é que liberou? Aí é que está. Quem é que liberou em Brasília? Não é do meu partido, mas hoje é senador. O Reins foi lá no Ministério da Educação e liberou. E a sociedade tem que saber, assim, por que as creches não foram construídas. Porque era uma única empresa para todo o Brasil, recadou o dinheiro. Não, mas vamos fazer o paralelo, né? Eu acho que é por aí o caminho. E aí o que aconteceu na ocasião? Os recursos estavam perdidos e foi desencadeado e voltado. Vamos à Câmara de Vereadores,
concordamos que demorou todo esse tempo. Por quê? Porque são etapas. É diferente de... E aí, só para voltar, a questão da... Para a gente não partidarizar a coisa, ou, né? A Câmara... Até porque cada ano teve um presidente, né? Sim. Eu não fui, eu fui em 2012, estou sendo agora. Passaram presidente de todos os partidos e não resolveram. É essa questão, né? Por entraves que ocorriam. O que acontece? Agora... Não era de acelerar um pouco ali? Mas tu sabe que é moroso pelo seguinte, a Engie Porto complicou várias vezes, porque ela não queria ser responsabilizada. Inclusive tem questionamento em 2013 que deram o pagamento para empresas e coisa e tal, que foi aí que houve aquele outro apontamento. Maneco, assim, fica feio, não para o vereador Maneco que é presidente agora, mas para todos os vereadores, inclusive os ex que passaram ali, fica feio para a Câmara enquanto instituição não conseguir resolver um problema como esse. Por isso que nós queremos sair com chave de ouro, resolvendo a possibilidade de dar continuidade à obra. E já está definido assim se vai ser feito o projeto original, vai ser reduzida. Essa comissão vai fazer o estudo. Porque é uma boa grana, né? Sei que alguns vereadores entendem que o processo que está ali dá para dar continuidade, porque senão vai demorar muito mais tempo ainda, fazer um novo projeto, fazer todo um processo. Mas isso não é... Eu sou médico veterinário. O engenheiro que deveria estar aqui e que deveria ser escutado naquele momento que abriram aquela sindicância, no caso, lá em 2014, agora nem me lembro data, esse está lá em a sindicância tinha que ter resolvido, então, né? A sindicância, então, foi aberta, nem a sindicância não resolveu, né? Pois é, mas a sindicância, te digo, foi mais política do que qualquer outro. Tanto é verdade que no parecer tinham 2 vereadores, Daniel Diniz e Marion Mortari, engenheiros, eu considero como engenheiro, que queriam destruir, tinha que desmanchar a obra. Que o caminho era desmanchado. Só para concluir essa questão, né? Porque houve gastos ali, eu não estou dizendo que foi não sei nem que gestão, né? Tem gastos. Mas, por exemplo, assim, a Câmara botou um dinheiro ali em cadeiras que... Mas isso é um outro... Mas perdeu, né? Não, aí foi o seguinte... As cadeiras, que fique bem claro, as cadeiras também. Da época. Não tem nada a ver com as cadeiras que nós Daqui a pouco eu vou perguntar de volta das cadeiras de agora. Pode perguntar de agora. As cadeiras da época, o que aconteceu? A Câmara de Vereadores chega no final do ano e ela tem que devolver recurso quando sobra, porque o orçamento da Câmara, as pessoas têm que entender que quem comanda é o Executivo, é uma parcela. A Prefeitura, o Executivo. E aí, em dezembro, eles tinham tomada de preço de cadeiras. Tá? Como a tendência... Até então não tinha lá, em vez de devolver o dinheiro, a prefeitura disse, nós temos essas cadeiras que inclusive a grande maioria, com raras exceções, foram utilizadas, inclusive dentro de um gabinete que o vereador cobrava e estava sentado em cima da cadeira, que era o Daniel Diniz, na época. E aí o que aconteceu? As cadeiras vieram, só que aí quem faz o depósito é a prefeitura, e se a prefeitura colocou num local inadequado, tem que cobrar, é deles também. Tanto é verdade que foi 3 ou 4 cadeiras que foram inutilizadas. Todas as outras foram aceitas, né? Maneco, só para... Né, então, veja bem como é que funciona. Era recurso feito pela... Não, a licitação nem foi feita, foi tomada de preço da prefeitura e que ela nos repassou em cadeira. Maneco, para a gente agilizar o nosso tempo também, nosso programa, eu vou ter que fazer alguma... Está bom e o pessoal quer saber também dessas informações. É isso aí. Fico agradecido por ter essa oportunidade. A questão, por exemplo, a Câmara esse ano é um último... Você não será, né? Não for a reeleição. Não, provavelmente seus colegas que mencionou da comissão estarão em campanha daqui a uns dias, né? Ou se já não estão. Eles vão ter o tempo hábil para analisar se a Câmara continua, ou eles vão dizer de repente, isso aí joga pro ano que vem. Não, porque agora a gente já tá, né? Depois que passa o agosto, a gente já tá no final do ano. Pelo grupo que foi selecionado para fazer esse trabalho, por conhecer os parlamentares, e cito como exemplo, não é do meu partido, mas eu tenho um grande respeito, um grande carinho, vereador Werner Hempel. Uma pessoa íntegra, que tem a sua posição política partidária, mas na hora de tomar decisões, e que inclusive está pagando por algo que ele não fez.
né? A intenção dele, existe então, já uma intenção de continuar. Delegado Getúlio é uma pessoa, pelo amor de Deus, ele mesmo disse que quando entrou na Câmara 4 anos atrás, um dos objetivos dele era... Já esteve aqui no podcast. Se vocês questionaram ele deve ter dito que era uma das coisas de ver aquela obra ser construída. Eu concordo com vocês, é vergonha para mostrar à sociedade uma obra que inacabada dentro da Câmara de Vereadores, onde é um órgão fiscalizador. Mas aí as pessoas têm que entender que se a minha casa, o Zé Mauro não está fazendo o pedreiro, o carpinteiro, eu chego na mesma hora, dispenso o Zé Mauro e te contrato. Eu vou fazer uma última pergunta. Mas dá para tocar um pouquinho mais, Zé Mauro. Eu quero perguntar o seguinte, agora vamos partir para outra questão. As brigas ideológicas e políticas. Não, mas então deixa a gente só encerrar essa etapa aqui, Zé Mauro. Eu acho que a gente tem que voltar. Eu tenho uma várias... Estamos encerrando o tempo ali. Tá, mas eu só quero perguntar... Faz a última pergunta, então. E a gente deixa essa para outra ocasião. A gente teve a questão das cadeiras, dos vidros. Dos vidros. Podemos tocar agora a reforma. Algumas reformas. Podemos tocar mais um. Mas eu quero perguntar no seguinte sentido. A comissão ou os servidores fazem o que a gestão política da Câmara determina. Como é que é? Então vamos lá. Mas deixa eu também concluir a pergunta. Não são medidas impopulares para a população? Né? Eu pergunto como cidadão e o que a gente tem escutado e acompanha no próprio Paralelo, as pessoas criticando e dizendo, absurdo. Algumas. E aquelas que estão lá, eu conheço bem a sua ideologia. Sim. Aquelas que estão no Paralelo ali e outras no LIT, inclusive tem candidatos a vereadores, são pessoas tendenciosas. A grande maioria. Eu vou no perfil. Sabe o que eu faço quando me criticam? Eu vou no perfil e está estampado na testa a ideologia política partidária. E quando isso acontece, tanto é que eu nem respondo. Ele me questionaram porque eu não respondia. Estou aqui respondendo para vocês e agradecendo a oportunidade. Veja bem, tem um material que eu posso fornecer para vocês que foi feito pela Câmara de Vereadores justificando entre a cadeira e outras, como é que é a licitação. E aí o que acontece? Tem tomada de preços e tem preço máximo. Mas tu me questionou a respeito do valor das cadeiras. Preço máximo e preço mínimo. Tem cadeiras e cadeiras. Tem cadeira de R$500, tem cadeira de 5 e tem de 8 mil. Deve ter até de 10 mil. De 10 mil. Então, vai lá conferir o padrão de cadeira, tem uma comissão especial dentro da Câmara que recebeu e tramitou. Nós mudamos cadeiras que estavam obsoletas, cadeiras quebradas, entende? E tem recurso para isso. Não usamos o dinheiro público com outro objetivo. Tudo dentro da legalidade. Tanto que o Tribunal de Contas esteve agora, semana passada, avaliou, porque houve uma denúncia desse grupo que tu sabe que nós estávamos falando, que tem gente candidata a vereador e que de repente queriam atingir o presidente da casa. Eu estou tranquilo. Mas isso só levantaram o valor, né? Mas levantaram, questionaram o valor e jogando que tinha um valor a menor da mesma cadeira. E aí eles vão ter que responder, não para mim. Mas tinha ou não tinha? Mas outra cadeira, a própria empresa nos mostrou que aquela que ela solicitava era diferente de preço. Claro. E aí, para a sociedade, por que não comprou a outra? Sim. Vamos convir, isso me permite pela amizade que a gente tem, né, Rodrigo? Tu vai sentar numa cadeira para 100 quilos. O nosso amigo pode sentar numa de 70. Mas entende? Pegamos o Ademar e pegamos o Fortinho. Pode, sempre nós não, o Ademar é meu amigo, por isso que eu tomei a liberdade de falar no nome dele, né? Aqui está o outro. Mas o Ademar. O Ademar está fazendo. Como é que é? Crossfit. Sim, está emagrecendo. Contou, já dá para sentar numa. Foi meu treinador no futebol. Mas, Maneco, assim, a minha pergunta não é nem no sentido da questão de valores. Eu na gestão pública, entendo que material tem que ser, se é para ser investido e para durar, tem que ser de boa qualidade. Esse é o meu posicionamento. Mas eu pergunto na questão... A gente sabe que tem a questão técnica na política e tem a questão política dentro da gestão. Sim. Na visão política, porque a Câmara, os vereadores, inclusive teve colega que, nos próprios comentários, né, Zé Mauro? Sim. Comentou que ele disse que não tinha nada que ver com isso.
Cada um responde por si. E aí, por isso que eu pergunto, na questão política, como que, tipo, teve alguma pressão depois, não era para ter comprado, não, né? Para mim não chegou nada nesse sentido. Talvez jogue lá fora, é que nem agora, eu recebi um documento... Quando vê, cai tudo no colo do presidente. Mas não tem problema, o colo é... Mata no peito. Matamos no peito, botamos na coxa e estamos para frente. No ano passado também a Câmara... Agora eu recebi, talvez terça-feira vocês vão ter a oportunidade, eu vou fazer uma fala. Fui questionado por parlamentar da casa com relação ao vidro, não é da mesa diretora. Sim. E essa pessoa que questionou, ela pulando, eu tenho, porque a imprensa... Pulou o vidro? Pedi, pulando... Pulou o vidro, não. Se um vereador faz isso, o que sobra? E educadora ainda mais, é educadora. Né? O que leva de conhecimento para os seus alunos? Mas sobrou pouca gente. Terça-feira eu vou me pronunciar sobre os vidros, sobre a segurança e vou me pronunciar também com relação... O legado do Maneco, então, quando presidente, é deixar uma Câmara segura? É isso? Com certeza, esse é o princípio. Estou saindo em dezembro, 31 de dezembro, com uma missão que acredito cumprida. Não se arrepende desses atos que tomou, então? De nenhum deles, e inclusive gostaria de deixar já a obra em andamento, mas se não conseguir, pelo menos deixar pronta para que no futuro... Duas perguntas rápidas, assim. Vamos lá. No ano passado, a Câmara chegou a estudar o aluguel do prédio na frente. Para poder distribuir. Foi abortada essa ideia? Foi. Porque nós temos lá... Tu sabe que a Câmara... Que é para botar o arquivo... o arquivo e coisa e tal. Tu sabe que a fiação, tudo é preocupante. Eu me preocupo hoje... A Câmara tem um PPCI em dia hoje? As obras... Não tinha uma época, né? Isso, inclusive é patrimônio histórico. Tivemos gasto foram lá fazer levantamento, tudo isso dentro de um processo, e é um patrimônio histórico a parte antiga da casa. Ao mesmo tempo, nós temos problema de goteiras, nós temos problema de infiltração. É que nem a casa da gente, né, mano? É verdade. Então, é o seguinte, é uma preocupação, sim, né, com relação também a esse questionamento. Recentemente deu um pane lá, o nosso monitoramento ficou sem nada, foi um técnico lá, tem que mudar essa fiação, tem que isso, que é aquilo. É que nem tu fala, como tu disse, né? A casa da gente, a gente tem que dar manutenção, a Câmara também. E o sonho, um dia... Não como vereador, mas como cidadão, vou entrar no novo prédio da Câmara de Vereadores. Teve a calçada também, que foi construída, né? Perfeito. A questão, então, para... Eu acho que entra ideológico. Eu quero concluir minha parte, né? Com essa questão aí, para não me perder, né? São as brigas dentro da Câmara, né? O vereador Maneco, como experiente que é, 6 mandatos, e, enfim, com uma postura mais moderada aí, como é que fica nessa briga bolsonarista, lulista? Aí que está. Veja bem, eu tenho minha posição. Eu venho oriundo, sou bolsonarista, mas no momento que tu está na presidência de um parlamento, tu tem que ser o algodão no meio dos cristais. Essa é a realidade. Quando eu fui para a universidade, gestor da universidade, centro de eventos da universidade... Algodão no meio do espinho. Talvez sim. Mas assim, o que eu vejo? E também tenho, em alguns momentos, algumas posições minhas e respeito. Né? Então, assim, dentro da Câmara de Vereadores tem 2 correntes que a gente notou que Antes não tinha essas correntes. Tinha e não tinha, né? Mas está mais polarizado hoje. Vamos mostrar como se faz a política. Não era mais ideológico antigamente, no primeiro mandato? Acredito que sim. Hoje é mais na individualidade do que na ideologia. Mais pessoal? Pessoal do que na ideologia. Minha posição... Entende? E respeito... Porque eu lembro, né, em 96, né, o primeiro mandato, o teu primeiro mandato... foi em 2000. Eu acho que ali ainda tinha o vereador Capitão Enir, que era o primeiro bolsonarista da cidade, né? Verdade. Quem trouxe o Bolsonaro na cidade, né? Na cidade que foi repudiado na Câmara de Vereadores, de uma moção que foi feita. Então, a história... Naquela época existia, assim, 2 lados. Sempre existiu, né? Mas tem as correntes. Se não tivesse corrente, não se chega a um denominador. Não seria a Câmara, né? A Câmara representa toda a sociedade santamarense.
E aí tem a extrema-esquerda, a extrema-direita e o centro. E aí eu vou só terminar. Quem é a extrema-esquerda ali? Vamos terminar com... Quem são os dois extremos ali? Não vai entrar no... Não, eu sou o algodão, não vou deixar por aí. Né? Mas todos vocês sabem, né? De um lado e do outro. Assim, ó, qual é o papel nosso? Por exemplo, recentemente, não ia ter uma paralisação dos ônibus de Santa Maria, teve na segunda e na terça. O que eu fiz como presidente? Chamei os empresários, chamei o sindicato, chamei a prefeitura, montamos uma comissão da mesa e em 3 dias nós aprovamos uma lei que às vezes leva 60 dias. Isso chama-se fazer algo, e tinha gente querendo já instigar o pessoal para fazer greve. Para quê? Para fazer uma motivação. Com relação às enchentes, aconteceu o fato, o que eu fiz? Foi ver a possibilidade da Câmara ter recursos disponíveis que nós devolveríamos no final do ano. Nos reunimos, a mesa diretora, consultei a prefeitura veja bem, aonde seria melhor aplicado o recurso. Disseram, as estradas do interior, coisa e tal. Assim o fizemos, 3 milhões na época. Teve vereador que me criticou que tinha que dar para as pessoas sociais, que a gente sabe que tem umas que precisam. Agora, tem muitas que são oportunistas. Nós temos que ter a sociedade tem que entender. Sim. Né? Maneco, para a gente já ir se encaminhando para o final, eu quero te fazer uma pergunta. Falta alguns meses para encerrar a gestão de presidente da Câmara. Foi feito diversas ações, mas o que de anúncio, a gente pede, se tiver exclusividade, o que tem de anúncio até o final? Pode adiantar para nós. Adiantar para nós que o presidente da Câmara de Santa Maria ainda pretende fazer. Uma dessas é a obra, né? A outra é uma reestruturação da TV Câmara, e aí vão cobrar de nós também, porque o custo do material nessa área é caro. Mas tem um projeto, é importante porque é uma TV tem um orçamento, pública, eu acho é verdade. Já tem um orçamento? Está sendo um estudo. Intérprete de Libras, eu acho que é importante. Que é uma briga antiga. Que é uma briga antiga. Então tem algumas ações que devem ser feitas. Isso o Maneco pretende deixar já com a licitação vai ter algum encaminhada? Concurso, alguma coisa assim? Provavelmente sim, se tiver. Para TV Câmara, para quê? Não, o concurso aí depende. Tinha uma comissão estudando. O que falta hoje? Tem uma comissão especial na Câmara que está reestruturando e vendo a Câmara. Por exemplo, tem algumas partes que foram terceirizadas. A estrutura hoje leva muitas vezes a tu terceirizar, e a lei o permite, né? Não vamos longe, nossa universidade que fez parte, nós tínhamos um quadro de guardas, hoje todo ele terceirizado. Eu acho que conta nos dedos guardas que foram concursados na época. Motorista, a mesma forma. Sim. Então há um avanço nesse sentido de não contratar, mas terceirizar alguns setores do poder público, não só das câmaras. Sim. A gente está no limite. No limite agora. Missão cumprida, então, Maneco. Pretende, Pretendemos encerrar. Você sente já com essa missão cumprida? Ainda já? Não. 31 de dezembro ainda falta. Né? Pretende daqui para frente, na próxima eleição municipal. Militar. Continua União Brasil. Pretende concorrer em 2026, eleições para deputado. Continua. Quem será o Maneco em 2025? O que vai ser? Avô só? Vai, né? Eu tô e é sabedor de todos. Eu tenho um compromisso político, não sei se posso. Eu acho que pode. Que é o meu filho, que eu gostaria que fosse do União Brasil lá atrás, e que hoje foi para dentro do Republicano, que é o Manequinho, e que eu pedi a ele que dê continuidade a um trabalho que nós construímos. E a sociedade, assim, vai interpretar ou não na urna. Perfeito. Né? E se isso acontecer, eu vou dar o respaldo político dentro de um contexto, porque ele sempre foi alguém que me orientou e me ajudou muito na minha construção. Então isso é mais uma coisa familiar, né? E um outro detalhe, eu continuo militando, sou União Brasil, continuo União Brasil, e para a esquerda que aqui está, continuo sendo um paralelepípedo. Perfeito. 2025... e 2028? 2026. Temos 2026 e 2028 ainda. 2028. Então, assim, ó. Vai continuar, não vai para reserva, então. Vai continuar. Estou no banco. Porque só esperando o técnico daí. Aí depois tem Brasília para tomar suas decisões futuras. Sim. Né?
Deu para vocês entenderem, né? Hoje não deu, por uma conjuntura que eu acreditei, que eu respeito, porque a pressão foi. E se em fevereiro não cumprir aquilo que prometeu... Mas não tem nenhum problema pessoal com o Dr. Farré? Não, até que tenho, porque ele não... Pessoal, porque em 96 ele matou o Evandro Berto politicamente. Como pessoa, não, até defendi ele quando queriam caçar ele. Sim. Defendi ele quando queria caçar, defendi o Valdeci quando queriam caçar, né? Então, mas politicamente, sim, em 96 eu não passei na convenção do PP para ser vereador em Santa Maria com o currículo que tinha, e que Deus me deu a oportunidade de participar do centro de eventos, ser uma das pessoas que Santa Maria reconheceu 30 anos da RBS. Então, eu tenho a agradecer, porque naquele momento eu não passei, porque Deus esperava algo melhor para mim. Hoje, não estou como candidato a vice prefeito da cidade de Santa Maria, pela União Brasil, porque talvez o grande arquiteto, o grande pai... Tá certo, então. Certo. Espera algo melhor para nós. Eu sempre digo, Deus para mim é o caminho, a verdade e a luz. Aonde Ele mandar, eu estarei com Ele e sei que Ele estará comigo. A gente agradece então, o vereador Maneco. Não vai faltar oportunidade aí para a gente conversar em outras ocasiões, né? E muito obrigado, até o próximo episódio. Curta, compartilhe, né? Repasse para os amigos, então, os canais do Paralelo 29... Estação 29, toda sexta-feira às 19 horas. Obrigado, Maneco, aí, presidente da Câmara de Santa Maria. Até uma próxima. Foi uma conversa bem franca, objetiva, e que teríamos muito mais a conversar. Exatamente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Zé Mauro, o nosso mestre ali, que é o Gil. Tá bem? Tá bem, até mais. E a Sociedade Santamariense, que nos conduziu durante 24 anos no Parlamento de Santa Maria.